E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Como sempre, matéria principal e atualizações. No caso de hoje, duas atualizações em relação à Toyota e ao Banco Central japonês, com a fala do Ueda, que vocês vão adorar a fala do Ueda. E, como matéria principal, anúncio de, redução de preço e aumento de preços na luz e gás do Japão. Vai ter um aumento para algumas empresas e redução para outras. E gás é aumento unânime para todas. Mas vamos lá. As 10 principais empresas de energia elétrica anunciaram que as faturas de eletricidade para abril, serão mais baixas em 6 empresas. Então, por causa deles estão falando que é por causa do petróleo bruto e do carvão, que deu uma baixada aí. De acordo com o comunicado, a tarifa regulada será cobrada aos lares com grande número de assinantes em abril deste ano, em comparação com março, para os lares com utilização média. Então, no caso, Hokkaido vai cair 2 ienes, sacanagem, mas já é alguma coisa melhor que nada, A Tohoku Electric Power, 52 ienes. A Hokuriku Electric Power, no caso, 50 ienes. A Chugoku Electric, vai cair 53 ienes. E a Shikoku Electric vai cair 62 ienes. No caso de Okinawa, Okinawa Electric Power vai cair 46 ienes. Então é bacana? Pô, é bacana. Então já dá para vocês terem uma ideia que vai dar uma baixada para essas empresas. Mas no caso da empresa da Tokyo Electric Power, no caso a famosa TEPCO, vai subir 16 ienes. A Chubo, onde que eu moro, na jurisdição que eu moro, eu tô lascado que teve o maior aumento, 93 ienes. A Kansai Electric Power vai subir 65 ienes e a Kyushu Electric Power vai subir 20 ienes. Não se esquecendo que esses valores são por quilowatt-hora, certo? Não é no valor total da conta. Então, claro que a coisa vai dar uma apertada aí bacana. Porque também, logo o governo deve retirar esse subsídio que ele está dando para poder segurar as contas de luz e gás. Na hora que ele tirar esse subsídio, você pode ter certeza que a conta vai dar uma subida bacana. Além disso, as tarifas de gás urbano para abril aumentarão em todas as empresas. A Tóquio Gás vai subir 80 ienes, a Osaka Gás 77 ienes, a Toho Gás 83 ienes e a Seibu Gás 59 ienes. Não se esquecendo que isso aqui é por metro cúbico, não é no final da conta esse aumento. Então, quanto mais você usar, mais a coisa vai subir. Você viu que foi rapidinho hoje? Não tem muito o que falar da matéria principal. Então, encerramos aqui a principal. Vamos lá. No caso da Toyota, a Toyota anunciou que ela, tanto que saiu até aqui na トヨタ自動車のグループのトヨタ自動ショッピでは、自動車用のエンジン3機種で認証手続きに必要な出力試験の違反行為が見つかり、国土交通省は先月29日、不正が見つかったエンジンの出荷停止を指示しました。エンジンの供給を受けるトヨタ自動車は、一時国内4つの工場の6つの生産ラインを停止し、今も三重県と岐阜県にある2工場の2つの生産ラインが停止しています。Então, para você que entende japonês, já sacou. Para você que não entende, eu vou fazer um resumão aqui para não ter que ler tudo, para passar tudo para você. Então, basicamente, a Toyota, que recebe fornecimento de motores, que havia suspendido temporariamente 6 linhas de produção em 4 fábricas no Japão, embora algumas já haviam se voltado ao trabalho no dia 13, como eu havia anunciado aqui no canal. 2 linhas, no caso a linha de Mie e de Gifu, ainda estavam suspensas. Sobre essa questão, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo retirou a ordem de suspensão, afirmando ter confirmado que os motores estão cumprindo a norma agora. Em relação a isso, a Toyota decidiu reiniciar as linhas de produção que estavam paradas, no caso de Mie e Gifu, no próximo dia 4. Então, dia 4 vai voltar as linhas da Toyota. E agora vamos para o
Ueda, para o Banco Central japonês. Esse daqui é bacana. Vocês vão adorar isso aqui. Ó. 衆議院予算委員会に出席した植田総裁は、今はデフレかインフレのどちらなのかと問われたのに対し、次のように述べました。Fala, meu filho. この1月の消費者物価を前年比で見ますと 1.6% のプラスとなっております。去年までと同じような、右上がりの動きが続くというふうに一応予想しております。そういう意味でデフレではなくインフレの状態にあるというふうに考えております。Então, para você que entendeu o que o Ueda falou aí, já deu para ter uma noção. Para você que não entendeu, vem comigo aqui já para você ter uma ideia. O presidente do Banco Central japonês, Ueda, participou da comissão de orçamento da Câmara dos Representantes e afirmou que a economia japonesa se encontra no estado de inflação e não de deflação. Isso é óbvio, ele não precisava nem ter falado um negócio desse. Salientando que os preços continuarão a subir. Então você vê que ele salientou que os preços vão continuar a subir. O Banco do Japão tem uma política de reverter sua atual flexibilização monetária em grande escala se prever um aumento estável nos preços de 2%. E todos os olhares estarão voltados para suas futuras decisões. Sim, tanto que tempos atrás houve um boom na parte do dólar e na parte das bolsas. Por quê? Eles estavam já esperando o anúncio que o Ueda ia fazer. Então o Ueda foi lá na reunião do Banco Central japonês. Aí começou toda aquela especulação, fizeram a especulação danada. Não o Banco Central, o pessoal de fora. Aí subiu tudo. Aí na hora que o Ueda soltou o pronunciamento dele, deu aquele banho de água fria. Aí deu aquela segurada. Aí deu esse boom nas bolsas de novo, mas por quê? Por causa da Nvidia. Tá, porque a Nvidia ela fez uma parceria com o governo japonês e nisso acabou valorizando muito, como é que se fala? Suas ações. Por causa dessa parceria com o governo japonês. O governo japonês vai utilizar a Nvidia por causa da inteligência artificial, etc. Então já dá para você sacar que tem muita coisa por trás aí. Mas continuando. O Ueda, que participou da reunião do Comitê Orçamental da Câmara dos Deputados, foi questionado se a situação atual é de deflação ou de inflação. E ele respondeu: espera que os preços ao consumidor continuem a subir. Então você vê que ele quer, como fizeram até o ano passado. Nesse sentido, penso que estamos num estado de inflação e não de deflação. Quanto à concretização do ciclo virtuoso entre preços e salários, o Ueda disse: com a restritividade do mercado de trabalho, as empresas estão a se tornar-se mais ativas na definição de salários do que antes. Isso fortalecerá o ciclo virtuoso entre os preços que sobem moderadamente à medida que o emprego, no caso a parte salarial, aumenta. Palavras dele, não sou eu que estou falando. Por que eu falo esse tipo de coisa? Que é um absurdo. Mas, continuando. O Ueda manifestou seu reconhecimento numa conferência de imprensa de que estamos longe de uma situação deflacionária, mas dessa vez ele usou uma expressão mais elaborada, dizendo: estamos no estado de inflação. Então você vê que o Ueda ele vai fazer de tudo para manter a inflação alta. Mas tem uns poréns aí que eu vou trazer isso para você daqui a pouco. Mas vamos lá. O Banco Central tem uma política de reversão da flexibilização monetária em grande escala, incluindo a política de taxa de juros negativas, se forem esperados os aumentos de preços estáveis em 2%, e as decisões futuras serão acompanhadas de perto. Mas vamos lá. Então, as atualizações encerram aqui. Agora vem meu blá blá blá. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, do Ueda, é meio complicado. Por quê? Você vê que o dólar está mantendo a 150. Eu não sei se está havendo intervenção por trás, porque às vezes eles fazem intervenção e eles não divulgam. Aí essa intervenção eles só divulgam daqui 2-3 meses. Como já aconteceu várias vezes em 2-3 anos para trás. Quem acompanha o canal desde essa época deve se lembrar. Que quando eu havia essas intervenções, eu relatava aqui no canal. Então, dá para as pessoas terem uma ideia. Então, só que é aquela velha história. Ele está querendo manter isso. Só que vai chegar num ponto que o aumento ele vai barrar.
em relação ao dólar, porque ele vai ficar estável ali, não vai ter, entre aspas, inflação sobre a parte cambial. Pode ter uma pequena variação de inflação no quê? Combustível, se der algum problema de combustível, se der algum problema com commodities, igual no caso, deu seca em algum lugar, deu enchente em algum lugar, então arrebentou todas as plantações, aí as coisas vão ficar mais caras. Então vai ter essa pequena flutuação e algumas outras coisas baseadas nisso, mas não vai ser grandes aumentos, da forma que o Ueda está querendo. Então, o que vai acontecer? Se ele quiser grandes aumentos, ele vai ter que deixar o dólar disparar, passando dos 150. Só que se ele fizer isso, vai arrebentar a economia japonesa mais do que já está. Por isso que eles estão tentando manter os 150. Da outra vez que o dólar estava dando boom, eu havia falado que o dólar ele ia barrar no 150, ele chegou a 151, interviram e caiu. Então minha previsão naquela época estava certa. Eu tinha acertado naquela época também. Então tem muita coisa que, levando em conta, vai dar problema. Até porque, se por cargas d'água, tá, você vê que eles estão demorando a tirar essa taxa de juros do Japão. Porque se ele colocar de novo a taxa de juros negativa, como é que se fala? As ações do governo japonês vão deixar de ser atrativas. Porque aqui que vai comprar uma ação só para ter o dinheiro parado aí. Isso aí é lavagem de dinheiro. Porque investidor que se preze, ele não vai comprar uma ação, uma coisa que não vai valorizar. É fato. Então o que é isso? Para mim é lavagem de dinheiro. Você vai pegar e deixar um dinheiro parado lá, você deixa debaixo do colchão. É a mesma coisa. Então se o governo japonês fizer isso, ele vai deixar de ser atrativo. Porque ele ficou atrativo agora por causa das taxas de juros. Se ele tirar as taxas de juros, deixar a taxa de juros negativa, ele vai deixar de ser atrativo. Aí o que vai acontecer? Vai dar aquela enxurrada de venda das ações do governo. E aí? Aí é a hora que vai começar a perder, tá, investimentos, dinheiro para investimentos. A política monetária do Japão vai dar uma caída mais do que já está. E você já sabe para que lado que isso vai caminhar. Eles vão tentar puxar mais inflação sobre inflação. Vai ficar quase juros compostos a coisa da inflação aqui. Então já dá para você ter uma ideia que nós estamos aqui no Japão caminhando, como é que se fala assim, pisando em casca de ovos nessa parte econômica. Então se eles quiserem sacanear, eles vão sacanear. E eles vão dar 1000 justificativas para isso. Por isso que eu falo que você que está aqui no Japão, no caso, você tem que tomar cuidado. Tá? Não deixa dinheiro parado. Claro que você precisa ter uma certa reserva ali. Essa certa reserva é imprescindível, porque nós moramos num país, eu moro no Japão, nós moramos num país que você tem terremoto, como é que se fala? Tsunamis, taifus, enchentes, tá? Deslizamento e caramba 4. Tá? Então você precisa ter uma certa reserva para você se segurar. Porque na hora do vamos ver, o que vai te salvar ali é o dinheiro. E dinheiro espécime, tá? Não é cartão de crédito, não. Porque dependendo da situação que você se encontrar aqui, no estado de desastre, não vai ter luz. Se você não tiver luz na empresa que você vai comprar as coisas, como é que você vai passar seu cartão de crédito? Você não vai ter. Então você precisa sempre ter uma pequena reserva com você, querendo ou não. Tá? Porque isso são coisas de segurança. Tem muita gente que desconhece esses pontos, mas é aquele ponto. Por isso que eu sempre falei, tem a sua malinha, como é que se fala, de emergência pronta. Porque na hora que você tiver que correr, você passa a mão naquela malinha e corre. E praticamente suas coisas tem que estar tudo lá dentro. Documento, roupa, algum mantimento, dinheiro. Tá? Precisa ter umas coisas ali, porque senão você vai para a rua da amargura, dependendo da situação. Você viu o que aconteceu dessa última vez em Hokuriku, ali naquela parte de Ishikawa, etc. Tem mais de 8.000 pessoas ainda em abrigos. Dá para você ter ideia. Praticamente 2 meses que passou aquele, como é que se fala, daquele terremoto. Tem mais de 8.000 pessoas ainda.
Então já dá para você ter uma ideia que se você não tiver um dinheiro para se movimentar, para você, como é que se fala, tentar fazer alguma coisa, dar uma virada, uma guinada ali, tu tá lascado. Daí você vai ter que contar com a ajuda do governo ou com a ajuda de amigos. E se você não tiver nenhum nem outro, você já sabe como é que vai. Como é que vai fazer? E se você não tiver dinheiro para você se comunicar, entrar em contato com as pessoas, como é que você vai fazer também? Então sempre imprescindível você ter um pouco de dinheiro. Aquele pouco de dinheiro ali é imprescindível. Mas o excedente disso, você invista em alguma coisa. Canso de falar isso. Invista na parte de ações ou investimentos, no caso, como é que se fala? CDI, CDB, Tesouro Direto no Brasil, ou algo parecido. Se você tiver um pouco mais de conhecimento do mercado de ações, de bolsa de ações, aí tudo bem. Se você não tiver, eu não recomendo. Canso de falar, mercado de ações não é para, como é que se fala? Para amador. Se vai começar a investir, invista pouco. É a mesma coisa, o Bitcoin ele é muito parecido com o mercado de ações. Só que é muito mais simples. Tá? Você não tem uma série de... O Bitcoin ele não tem uma série de informações que você precisa colher em relação ao mercado de ações para a coisa dar certo. Porque as variantes de um é diferente das variantes do outro. Mas se você for do tipo mais conservador, você tem o CDI, CDB, Tesouro Direto e outros, fundo de investimentos, tá? Que dá para você fazer, fundos imobiliários também. Fundos imobiliários também é um pouco mais complicado, tá? Como eu já cansei de falar. Você precisa de uma série de informações ali também, tá? Igualmente da mercado de ações para a coisa dar certo. Não vai só achando que em questão de gráfico, tá subindo e vou acompanhar o manada. Não, se você fizer isso é efeito manada, e geralmente quando dá efeito manada a coisa já está no pico e você perdeu a subida. Então grande provavelmente depois daquilo ali é só ladeira abaixo. Aí é só o preju. Tá? Por isso que muita gente perde dinheiro, porque ele vai no efeito manada. Em vez de pegar, como é que se fala assim, a onda quando ela está crescendo. Só que para poder pegar a onda quando ela está crescendo, existe uma série de fatores. Aqueles fatores que eu falo, informação. É o que muita gente não procura. Ela não procura informação. Ela quer as coisas tudo fácil, tudo na mão dela ali. Só que nisso, na mão, pegar tudo fácil na mãozinha, como é que se fala, melzinho na chupeta, você já perdeu toda aquela onda de crescimento. E quando dá efeito manada, geralmente a coisa já está no pico ou faltando pouco para chegar o teto. E a pessoa acaba perdendo. Aquilo ali depois é só ladeira abaixo, muita gente perde dinheiro, aí fala horrores das coisas, sendo que faltou o quê? Traquejo. Mas é aquela velha história. Vai tentar ensinar para as pessoas, vai tentar explicar para as pessoas esse traquejo. A pessoa não aceita. Ela simplesmente não tem humildade para aceitar. Porque eu sou o dono da verdade, eu sei tudo, então se lasque. Basicamente essa é a ideia. Tá? Então já dá para... Invista também, como é que se fala, em certificações, em estudo. Né? Não é porque você não investiu na bolsa de ações, você vai investir num, como é que se fala assim, num curso ou estudando em Hongo que você não vai ganhar. Não, você tem chances de ganhar com isso. Você está investindo seu dinheiro, seu tempo em você mesmo. Isso são coisas que não vão tirar de você e você vai ter chance de ganhar muito mais. Você vê que, igual, por exemplo, o aeroporto de Haneda, ele está anunciando vagas de emprego direto. Está precisando de gente para trabalhar no aeroporto de Haneda. Nos mais variados setores ali. Só que é aquela velha história. Tem gente que consegue ir para lá. Eles estão precisando de gente. Eles estão pedindo estrangeiros para lá. Mas é aquela velha história. Se a pessoa não conseguir se comunicar um pouquinho, como é que faz? Então, tem os mais variados setores que estão procurando, como é que se fala assim, gente para trabalhar. Tanto que está essa onda de, como é que se fala, a parte manufatureira, ela basicamente ela está quase tendo que disputar, entre aspas, tá? Isso é entre aspas, mão de obra. Então, como é que se fala assim, aqueles que estão pagando mais, eles estão, como é que se fala assim, conseguindo recrutar mais rápido. E aqueles que não estão conseguindo recrutar, como é que se fala, de forma hábil, estão se lascando. Então vai começar, é isso que o Eda falou aqui.
que as empresas elas vão ter que começar a aumentar salários em relação a recrutamentos. Por isso que é importante a pessoa estudar Nihongo, porque ela aumenta o leque de possibilidades dela aqui no Japão. Aí se ela faz um curso, fez o Nihongo, já está falando mais ou menos ali, aí ela faz um curso, um curso de empilhadeira, um curso de sushi man, alguma outra coisa assim, ela aumenta o leque dela de possibilidades, em vez de ficar só trabalhando no chão de fábrica. Claro que tem pessoas que adoram o chão de fábrica, né? Porque tem pessoas, como é que se fala assim? Porque para trabalhar com o público, desculpa falar, é foda. Para trabalhar com pessoas é foda. É fato. Quem já teve comércio e esse tipo de coisa sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando nem questão do canal. Se você já trabalhou num restaurante, se você já trabalhou servindo mesa ou com um vendedor, sabe que trabalhar com o público é foda. Então tem muita gente que já trabalhou e não quer mais saber disso. Vou para a fábrica que eu faço meu serviço lá, ninguém me enche o saco, acabou. Então tem para todo gosto, como é que se fala aqui no Japão. Mas é aquela questão, você precisa investir em você de alguma forma. Você vê que a situação não está legal, o EDA está forçando a inflação, e se ele forçar a inflação mais que isso e romper a barreira dos 150, ontem quase rompeu. Ele ultrapassou a segunda metade dos 150 e já estava para romper para 151. Aí recuou. Por isso que eu falo, eu estou achando que eles estão intervindo por trás ali e não estão falando. Então, tem muita coisa que está acontecendo. Tá? Mas se rompeu 151, vai ser igual estouro de boiada. Igual que teve tempos atrás esse aumento do dólar aqui no Japão, vai ser a mesma coisa. Se romper os 151, vai ser igual estouro de boiada. Blue! Aí só Deus sabe aonde vai parar. Então, realmente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre falei no outro vídeo. Se você tiver condições de montar um negócio, monte um negócio legalizado. Mas faça de forma legalizada, porque as multas que o governo japonês estão dando são pesadas. Você vê que eles estão mexendo no visto permanente. Eles estão tomando uma série de, como é que se fala assim, de manobras para pegar sonegadores. Então tome cuidado, tá? Se você tiver dívida com o governo, alguma coisa, não deixe de dar satisfação. Vá lá na prefeitura, fala, eu estou numa situação assim, o bicho está pegando para o meu lado, mas não quero deixar de pagar. Como é que nós podemos fazer? Dê as caras, tente negociar, mas não deixe de dar satisfação. Igual eu no meu caso. Eu não tenho renda. Eu poderia simplesmente ficar quieto em casa. Era fácil. Por quê? Eu sou isento. Beleza. Mas, mesmo que você seja isento, você tem que ir lá na prefeitura fazer a declaração de isento. Por quê? Eles querem saber como é que você está se sustentando aqui no Japão. Da onde você está tirando os recursos que você está usando, que você não está empregado. Que você não tem. Então eles querem saber. Então é nesse ponto que você vai lá, faz a declaração de isento e fala, é assim, assim, assim. Só que esse assim, 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 você vai falar como? No formulário que eles têm lá. O formulário é até simples de preencher, não são muitos campos. Se eu não estou enganado, são o quê? 4 ou 5 campos só. Pouca coisa. Você faz em questão de 5 minutos. Ou menos. Falo 5 minutos se você tiver que pedir ajuda pro atendente ali para preencher. Se você não precisar de ajuda, 2 minutos. Não passa disso. Então você vê que são coisas simples. Mas você precisa fazer. Tá? Para você mostrar para o governo japonês como é que você está, para poder provar que você não está sonegando, você não está fazendo algo parecido. Porque ainda vai aparecer muito caso aí de pessoas que estão perdendo o permanente. Tá? Já começou a aparecer casos de pessoas que já estão perdendo o permanente. Tá? Você vê que nos grupos de Facebook, você vê nos TikTok da vida, tá aparecendo, tá aparecendo. Quando eu gravei o vídeo falando sobre isso, acharam que era brincadeira, acharam que era besteira, mas não, tá acontecendo. Por isso que eu falo, eu gravo as matérias aqui, muita gente vê, me esculacha, me xinga, faz o caramba 4, amaldiçoa até a 5ª geração da minha família, mas a lei tá aí. Não adianta querer me xingar, não adianta, a lei tá aí, ela vai ser executada. Eu só trago para alertar.
Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está mudando, e a coisa está mudando muito rápido aqui no Japão. Se as pessoas não se enquadrarem, no caso, se não se adaptarem a essa nova situação, nova realidade, vão sofrer e vão se lascar. Por isso que eu estou trazendo uma série de informações já para você poder começar a se movimentar também. Tá certo? Mas é isso aí, família. Já falei demais, né? Vamos parar por aqui, porque senão fica até cansativo. Arigatou gozaimasu. Maido.